Desde sempre as histórias dos super-heróis são divertidas por representarem algo que não é possível na vida real. Não tem como você voar igual Superman, sair soltando teia pelos prédios igual Homem-Aranha e nem sair combatendo o crime com as próprias mãos igual Batman. Vai por mim, melhor você não tentar. E como eu disse, sempre as histórias dos super-heróis foram divertidas por causa disso. Não tem graça se ver algo que você já vive, né? Qual seria a graça de ver um cara acordar às 5 da manhã pra pegar um busão aleatório? Nenhuma, até porque 80% da população brasileira, né, já faz isso todo dia. É triste, mas é um fato. E com as histórias dos super-heróis mudando ao longo do tempo, sendo que hoje em dia as pessoas acham mais graça em ver um cara que nem é direito um herói combatendo o crime, tipo um Deadpool da vida, né? Sendo que hoje em dia o que tá verdadeiramente alto são os anti-heróis, igual o Deadpool mesmo. Mas não é disso que eu vou falar hoje. É de outro foco que ao longo do tempo os escritores foram abordando nas obras dos seus super-heróis favoritos. Dos seus, exatamente. Do seu herói favorito. O cotidiano é a dificuldade diária de ter uma vida dupla. A gente pode ver isso no Superman com Clark Kent, o Batman com Bruce Wayne e o Super Choque com Virgil. Sim, não é segredo, né? Hoje eu vou falar do Super Choque, tá no título e na thumb, não tem porque fazer mistério. Um desenho dos anos 2000 que mostra muito bem como dar um foco na vida pessoal do personagem e em situações que nem sempre os poderes podem resolver, mostrando dificuldades reais e problemas reais que a gente vê ou até mesmo a gente vivencia na vida real. Super Choque aborda como você pode lidar com a morte de um parente, sendo que o Virgil constantemente lembra da morte da sua mãe, como as amizades erradas podem te levar pro buraco, sendo que todos os mutantes do desenho viraram vilões, e principalmente mutantes, né, por causa de uma briga de gangue, onde o próprio Virgil tava lá por causa de uma má amizade, e até mesmo como lidar com uma vida dupla, sempre escondendo esse segredo, por mais que você só se lasque por causa dele. Isso, amigas e amigos, é Super Choque, um desenho que definitivamente é muito mais que só um desenho, é muito mais que uma história normal de só um super-herói. A profundidade desse desenho já começa com a história de origem do Super Choque, que mostra muito bem a complexidade do personagem que é o Super Choque, ou no caso, o Virgil, sendo que ele tem bem mais destaque, né, do que a figura do Super Choque mesmo. Antes do Virgil ganhar os poderes, que eu já vou explicar como ele ganhou, ele era um estudante normal que sofria bullying de um cara 2 vezes maior que ele. O cara era Naipe Léo Stronda, né, que não gostava do Virgil, por isso sempre pegou no pé dele. E o Virgil, sendo um cara tranquilão, né, o famoso cara tranquilo, sempre deixava de boa, até porque, né, o máximo que ele podia fazer é apanhar. Bater mesmo não dava não. Mas certas amizades do Virgil ajudavam ele, sendo que sempre que ele ia apanhar bastante mesmo desse cara, assim, que fazia bullying com ele, um amigo dele lá da escola ajudava ele defendendo ele. E ele sempre falava que o Virgil tinha que fazer alguma coisa, até porque nem sempre aquele amigo dele estaria por ali, né. E os dias se passam, nada muda, até porque o Virgil, né, é um chassi de grilo, não dá pra ele fazer nada, ele continua apanhando igual saco de batata, né, até que um dia isso escala pra eles pararem fora da escola, onde isso podia dar ruim, né, porque era um beco. Eu não preciso explicar, é um beco, o nanico do Virgil e o monstrão de 3 metros de altura, vai dar merda. E de novo, esse amigo dele salva ele, mas ele bota um ponto final nisso, dizendo que se ele quisesse acabar com isso mesmo, era pro Virgil se encontrar com ele mais tarde debaixo da ponte, onde mesmo com o pai do Virgil chamando ele pra ir voltar pra casa, ele vai. Nessa ponte, esse tal do amigo do Virgil, né, que não é realmente amigo dele, pede pra ele entrar na gangue dele, onde eles juntos poderiam dar uma lição, se é que você me entende, né, na gangue do cara que fazia bullying com o Virgil. E essa lição, pô, não é aquela lição de moral não, era aquela lição bem mortal, sabe, daquelas que a pessoa nunca mais vai esquecer, até porque ela vai estar no caixão. Sim, eles entregaram a arma, o berro, o ferro, o trabuco na mão do Virgil, um adolescente. O Virgil volta pra casa muito confuso, até porque isso é muito errado, e tem mais um motivo pelo qual ele fica chocado com essa situação. E o Rich, o melhor amigo dele também, que vai ser muito importante mais pra frente, e ele protagoniza muitos episódios fodas do Super Choque, mas isso não vem ao caso agora, né, não sei nem porque eu tô falando isso, fala pro Virgil que ele não devia estar fazendo isso, até porque a mãe dele morreu em um tiroteio de gangues, justamente o que ele ia fazer mais tarde. Então tem muito mais peso, muito mais complexidade. Depois do negão, né, da arma na mão dele, eles falam pra ele se encontrar mais tarde com o Virgil ali embaixo da ponte, né. Lá ele vê todas as gangues da cidade reunidas e eles começam a sair na mão e no tiro real, com taco de beisebol e tal. O Virgil vendo aquilo tudo, ele entra em pânico e não faz nada, né, até porque, pô, 20 candangos saindo no tiro, infelizmente não dá pra fazer muita coisa, né. Até que um helicóptero da polícia aparece lá e os caras descem o chumbo no helicóptero pra acabar com a luz ali, acabar com o farol pra não ver quem tava ali. E a polícia, pra revidar, joga tipo uma bomba que não é pra machucar, né, aqueles negócio não indolor, né, mas não é pra matar não, é só pra imobilizar mesmo. E essa bomba, ela explode junto com os reagentes químicos de uns barris lá que, obviamente, como isso é a história de origem de super-herói, tinha um composto químico. Uma fumaça roxa, assim, do barril sobe e todo mundo desmaia, inclusive o Virgil, que tava nesse meio. E ele acorda no quarto dele, magicamente, agora com poderes elétricos. O poder de controlar eletricidade estática. Um fato interessante eu tô ruim de falar hoje, hein? Minha dicção tá uma merda. Um fato interessante é que no dia passado, o Virgil, quando ele acordou, ele reclamou da eletricidade estática. E foi esse o poder que ele recebeu, da eletricidade estática. E esse detalhe aí, os caras acham que eu não percebi, né? Odyssey.
tá? O querido Game Plus percebe tudo, rapaz. Dá pra ver que o Super Choque ele já é diferenciado até pela história de origem dos poderes dele. A relação entre ele, né, dele tá numa briga de gangues e consequentemente um tiroteio de gangues, né, e a mãe dele ter morrido ali nesse meio, adiciona muito peso pra essa origem. Tanto que é por isso que o Super Choque, de todos que estavam lá, é o único, ou um dos únicos, né, eu acho que é o único mesmo, a virar um herói. E isso continua na série, com inúmeros outros dilemas que ele mesmo passa, não envolvendo um vilão ultra maligno que ameaça tudo que ele ama, não com uma força sobrenatural de outra dimensão que faz ele ter que se preocupar, e olha que a DC tem muito disso, né, crise nas infinitas terras aí que o fale, nada disso é abordado com tanta importância no desenho, sabe, parece que a persona Super Choque é mais um trabalho e até mesmo uma diversão, parece que ele trata de maneira profissional. O real desafio é na própria vida pessoal do Virgil, até mesmo com racismo, que como eu disse, é um dos episódios protagonizados pelo Rich, um episódio icônico e muito lembrado por quem assistiu, o fatídico episódio onde o pai do melhor amigo do Super Choque é racista com ele, só pela sinopse já dá pra ver que é um episódio pesado. O nível que isso é pesado assim pra um desenho infantil é até meio que bizarro, né, porque hoje em dia não sai, nunca vai sair pra um desenho pra criança nem um negócio perto disso, nem perto. É tipo assim, até, né, até hoje em dia você vê e pensa, não, como é que os caras aceitaram? Até nos anos 2000 tava assim difícil dos caras aceitar isso. É igual aqueles curta lá, ultra errado do Looney Tunes, tá ligado? Que o Pernalonga matava um monte de minoria, foda-se. Não, eu não tô falando ninguém pra influenciar isso não, viu? Não devia ter falado isso, cara, o canal vai cair já. O episódio 8 da primeira temporada de Super Choque, que se chama Filho dos Pais, retrata uma das situações mais reais que a gente poderia ver na época em que se passava o desenho. Esse desenho não é atual, ele começou a passar nos Estados Unidos em 23 de setembro dos anos 2000, e se o racismo acontece hoje em dia, imagina há 25 anos atrás, né? Devia acontecer bem mais. Não coloco minha mão no fogo falando que assim, nossa, era ultra comum, porque eu não vivi, não sei. E como Super Choque foi um dos desenhos que trouxe um personagem negro como protagonista, e foi um dos primeiros a fazer isso, eu nem vou comentar desse meio de dicção, nem vou comentar. É claro que eles fizeram um dos episódios mais emocionantes, pesados e reais daquela época. Deve ter chocado e o povo, né? Depois do que eu falei do Looney Tunes, né? Nada choca mais. O episódio em que o pai do Rich, o melhor amigo do Super Choque, é racista com Virgil. E essa é a minha sinopse do episódio, por mais que aconteça mais coisa, esse é meio que a trama principal, ou pelo menos a mais interessante, né? Já que no final o pai do Rich deixa esses pensamentos aí de lado, deixa os pensamentos racistas dele pra trás, né? Mas se acalma aí que eu vou contar o episódio, não fica ansioso não precisa ter uma convulsão atrás da tela não, viu? Se acalma, rapaz. O episódio começa com o embate entre o Sombra e o Super Choque. O Sombra é esse vilão aí, se você não sabe. O nome dele não é Sombra, mas eu chamo ele de Sombra. Ou acho que é Sombra. É um nome idiota lá. Os nomes dos vilões do Super Choque é tudo uns nomes esquisitos, americano. Sombra é bem melhor. O Sombra é derrotado mais uma vez como sempre. Ele foge, ele só some do lugar como sempre. E daí começa a trama da vida do Virgil mesmo, sem seu Super Choque. O Rich, como era um amigo assim, né, um membro da família até, né, ele sempre tava na casa do Virgil 24/7, todos os dias úteis, é igual CLT, né, 8 horas no horário de Brasília, ele já tava lá, ó, na casa do Virgil. Eles estavam fazendo a mesma coisa que sempre, né, só jogando, comendo e conversando, quando em um certo momento a Sharon, a irmã do Super Choque, passa e fala o que eu falei, né, que o Rich podia ser o irmão branco do Super Choque. E aí ele sobe pro quarto e fica encucado com isso mesmo. Isso causa nele uma pulga atrás da orelha, até porque o Rich era igual um parasita na casa dele, comia que não parava, né, buraco sem fundo, e o Super Choque nunca tava na casa do Rich. Aí o Virgil faz aquela pressão básica nele, né, falando que ia ser massa ele ir pra casa do amigão dele, e isso realmente acontece. O Rich marca naquela semana do Virgil que ele ia fazer a resenha, né, no barracão do Rich. Então o Virgil vai pra casa do Rich, né? Marque essas palavras, vai ser muito importante. Na casa do Rich, eles se divertem no quarto Ultra Geek, né? Do meu mano Rich, vulgo Ei-Nerd. Que, pô, na moral, o quarto dele parece o estúdio do Ei-Nerd, lá cheio de coisa. Até que a mãe dele fala que o pai dele tava chegando em casa. E aí já começa um clima estranho, onde o Rich começa a ficar preocupado e meio nervoso. O Virgil não entende nada. E aí o Rich até pergunta se o pai dele não tava no CLT noturno, né? No horário noturno, que ele só chega de manhã. A mãe dele, com uma cara de morte, fala que não tá não. E aí fodeu de vez, cara. O pai do Rich chega e já chega reclamando do trânsito. Gaguejou um pouco. E isso é de boa, né? Ninguém gosta de trânsito, ninguém gosta de chegar tarde em casa. Só que ele se refere a um tipo específico de pessoa que tava atrapalhando ele no trânsito. Um cara negão.
Do jeito que eu falei isso, velho. Foi pra falar assim, não. Tirei toda a profundidade da cena. E ele já fala como se fosse um pé grande, um bicho místico. E ele vê que o Rich tá com o Virgil lá em cima. E já logo lança aquele olhar da penitência, o olhar da morte do motoqueiro fantasma, o olhar de 1000 jardas do soldado, indicando que aquilo não era pra estar acontecendo. E ainda fala que aquilo não era o suficiente, assim, bem na cara do Virgil. E vai embora. Até aí o Virgil achou que tava de boa, né? Achou que, pô, tava no trânsito ali, todo mundo tem um dia ruim. Foi isso que ele disse. Na mesa de jantar, aquele clima estranho, todo mundo meio triste, tem um close assim na cara de cada um. E o Virgil puxa papo falando que trouxe um CD do MC Rain. E aí o Rich fala que eles vão ouvir depois do jantar, né? Ouvir ali o MC Rain de boa. E aí o pai dele já fica, ó, enfurecido e fala que o Rich não é vagabundo, não é marginal, tá me entendendo? E não vai ouvir essas músicas aí de marginal, até porque hip hop vem da cultura negra, majoritariamente aí da cultura negra, papapá, tá me entendendo? E o Virgil fala que tem raps positivos, né? O rap dos Minions. E com toda a educação do mundo, né? Ele fala isso e fala, ô senhor, tem raps positivos, pô. Mas aí o pai dele fala que não, de qualquer jeito, ele não vai ouvir, até porque essa música aí de marginal incentiva os jovens a ficarem na rua até tarde, pichar as paredes e fazer, sei lá, mais o que de errado que ele falou, não lembro o que ele falou na cena. Capaz dele achar que se o jovem ouvir esse tipo de música, vão começar a andar com bomba nuclear em plena luz do dia assim na mochila, explodindo o bairro inteiro. E com isso eles conversam no quarto e Rich pede desculpa por tudo aquilo. Ele falou que o pai dele não tava um dia bom e tal. Aí o Virgil fala que vai no banheiro, mas no corredor ele escuta uma coisa que choca ele naquela situação. Que situaçãozinha complicada, viu? O Virgil ouve o pai do Rich falando que agora ele sabe porque o Rich tava andando meio vadio esses tempos. Ele usou exatamente essa palavra, não tô zoando igual de costume aqui não, viu? Só pra avisar, é exatamente essa palavra. E ele ainda fala que as pessoas da raça do Super Choque são más influências que não deviam estar andando com o filho dele. Pra fechar com chave de bosta. Ele ainda fala que aguenta esse tipo de gente o dia inteiro na rua. Agora na casa dele ele não precisa aguentar, ele não quer o Virgil lá. Aguentar esse tipo de gente é uma frase complicada. Aguentar? Pô, cabuloso demais essa cena aí, viu? Te falar. Num clima melancólico, o Virgil vai até a porta e fala pro Rich que realmente, igual ele disse, era uma má ideia eles irem pra casa dele. E ele sai da porta ainda falando assim, desculpa, mesmo que o problema não fosse ele. Mais tarde, a Sombra, querendo derrotar o Super Choque, não consigo falar isso aqui não, sequestra o Rich e leva ele pra uma casa abandonada, querendo chamar o Super Choque pra lá, fazendo uma armadilha pra capturar o Super Choque. E lá, o pai do Rich, que já estava desesperado, falando com o pai do Virgil sobre o desaparecimento do seu filho e tal, e junta com o negócio do racismo, dele não respeitar o pai do Super Choque e tal. Quando ele acha o Rich lá, ele tem que aprender a superar as diferenças dele, né, do preconceito, já que o pai do Virgil e o Super Choque, que são as pessoas que ajudaram ele a resgatar o Rich, o filho dele, são negros. Então ele tem que aprender a superar isso. Então ele no final aprende a superar isso tudo e relevar a cor das pessoas. Realmente é um episódio muito bom, passa uma lição muito valiosa aí pras pessoas que assistem. E no geral acontece bem mais coisa e bem mais cenas assim que vão construindo um clima assim, né, do Virgil refletindo sobre isso, né? Muitas mais cenas que refletem como o Virgil tá se sentindo e que não dá pra eu falar, não dá pra eu descrever, porque senão tira a graça do episódio, não dá pra eu... Porque eu tô resumindo aqui, não dá pra eu colocar todas as cenas aqui, senão o Warner, cê é louco, manda uma bomba atômica na minha casa. No resumo, vai assistir esse episódio, se você quiser ver na íntegra, não antes desse vídeo acabar, né? Aí é sacanagem, fortalece seu parça aí, predo, game plaus, tá me entendendo? Além dessas questões da vida pessoal dele, a mais recorrente no desenho, além da vida de super-herói, como ele faz pra balancear a vida dos estudos, da família, dos eventos, né, que ele tem que ir, coisas assim. Com o fato dele ser Super Choque, tendo que às vezes mesmo proteger a identidade secreta dele, a vida de super-herói dele é complicada, né, de manter junto com a normal. A gente vê que o Virgil gosta mesmo de ser um super-herói, igual ele mesmo fala quando ele sai na metade, assim, ou todas, né, todas as situações casuais que ele sai ali antes da metade mesmo, ele tá passando ali por 10 minutos, era pra passear por 1 hora, que era sendo os 10 minutos pra deter um crime. Dá pra ver que ele gosta. E todas essas, ele usa uma desculpa, assim, mais esfarrapada que a outra, mais merda que a outra, umas desculpas, assim, que os caras não acham que é mentira por dó mesmo. Fala assim, o cara deve ser especial, sabe? É muito engraçado umas partes, assim, que ele finge que quase vai morrer de passar mal pra logo depois sair rindo assim, né? Porque ele sabe que enganou a pessoa. Parece meio mal falando assim, mas de qualquer forma é por uma causa maior. Uma das maiores crises, assim, digamos assim, em que ele quase contou da sua identidade secreta pro pai dele
foi quando o pai dele tava achando ele muito vagabundo mesmo, faz nada, fica jogando aí esse tal de PS2, aí fica jogando seu PS2, é vagabundo demais. Sempre, assim, estando sumido, mesmo sem fazer nada, distante do pai dele, só estudando. Ele sempre tava cansado, nunca tinha tempo, nunca cumpria suas responsabilidades por falta de tempo, chegava atrasado em casa e em vários eventos importantes também, até na igreja, e ele sempre falava que tava sem tempo, sem dar explicação nenhuma, né, do porquê ele tava sem tempo. O cara não faz nada, tá sem tempo, é estranho. E é foda, né, o próprio pai não confiar em você, sendo que você, né, sabe que você não tá fazendo nada de errado e só tá fazendo bem. No caso do Virgil, agindo como Super Choque, que era isso que gastava o tempo dele, né, obviamente. No final, o pai dele assimila essa distância deles dois com a morte, né, da mãe do Virgil. O pai dele acaba achando que por ele, assim, não tá lidando tão bem com isso, ele tava se distanciando, né, mas no fim ele não tava. Na cabeça do pai dele, apesar, tipo assim, de não ser tão mentira, o Virgil não tava lidando tão mal assim com a morte da mãe dele. Mas isso coloca mais profundidade desse personagem ainda, né, que um dos maiores problemas pessoais, assim, da vida dele é o fato da mãe dele ter partido. E junto com essa crise aí que ele teve com o pai dele, deixou, assim, uma profundidade cabulosa aí no personagem. Em diversos momentos a gente pode ver que ele se sente desconfortável se ele vê uma mãe com um filho, uma mãe com sua família feliz. Tem até um episódio em que a Daisy, uma amiga próxima do Super Choque, lá que faz parte do triozinho deles, né, a Daisy, o Rich e o Super Choque, apresenta a mãe dele pra ele. E isso mexe com ele tanto que no episódio inteiro é falando sobre isso, com ele revivendo memórias do passado junto com a sua família e no geral lidando mal com o luto, às vezes nem conseguindo controlar os poderes dele. A primeira temporada mostra muito bem isso. Ela acaba com o aniversário da mãe do Virgil, onde eles comemoram na igreja, e o discurso que ele não queria fazer, por falta de sentir que tava tudo bem, ele faz. Não pelas pessoas da igreja, não pela irmã ou pelo pai dele. Não por ele mesmo, mas pela mãe dele, que iria ficar feliz com isso. E nesse episódio não tem nem a tela clássica dos créditos. A gente só vê mesmo a festa na igreja e tudo acontecendo, bem enquanto os créditos passam, sinalizando que aquilo era ao mesmo tempo uma despedida da temporada que acabou e um novo começo, né, tanto pra temporada 2, que mudou bastante coisa, e até pro Virgil, né, que aparentemente conseguiu superar uma das maiores dificuldades que ele tinha na vida pessoal dele, a relação dele com a mãe dele. É uma coisa muito foda, assim, nesse desenho, essa relação dele com a mãe dele, a profundidade que isso dá. E esse término aí de temporada, pô, é muito foda. Você sente uma energia assim, pô, é pra terminar mesmo. Se esse fosse o final do Super Choque, não seria bom porque não estaria completo, né, mas não sei nem o que eu falo. A segunda temporada, igual eu falei, foi um novo começo pro Super Choque, já que você percebe mudanças fortes da primeira pra segunda. Claramente a primeira fez sucesso e a Warner ali viu que tava vendendo boneco, né, tava dando lucro e começou a investir mais em Super Choque, já que a animação mudou pra melhor, ficou mais fluida, assim, mais bonita. A série começou a fazer crossovers com a Liga da Justiça, o Batman e até o Coringa. É até meio estranho que na primeira temporada eles não falam nada sobre esse universo aí da Liga da Justiça, parece que é até outro universo, ligado, mas é o mesmo, eles falam nada. Aí o primeiro episódio já da segunda temporada é o que? Batman e Robin, tá ligado? E com isso, quando ele fazendo esses crossovers, alavanca muito mais o Super Choque com esse fanservice. As histórias ficaram mais, tipo assim, bem escritas no quesito tipo assim, quanto corre no episódio, tá ligado? Não dá pra explicar muito bem, mas tipo assim, tá mais escrita, tá menos rasa em certos momentos, tá desenvolvendo mais personagens que antes estavam meio que estavam desenvolvidos, mas dava pra sentir que eles estavam jogados, tá ligado? Você entende que eles estão jogados ali, mas dá pra desenvolver. É uma joia ali que os caras puliram um pouco, mas não tá totalmente lapidado, né? Igual o próprio Homem de Borracha, que na segunda temporada percebe que o que ele tava fazendo não vale a pena, ele tem que ser diferente do irmão dele, que é a Sombra, né? O vilão definitivo do Super Choque, sem dúvidas. E aí, ele entra nesse arco dele de herói, meio que de anti-herói, não é completamente o herói. E toda essa trama interessante dele com a Sharon também, flertando entre ser um herói e um vilão. É da hora. Sharon é irmã do irmã do Super Choque. Só pra quem não sabe. As histórias ficam assim mais viajadas. Também, né, que tem a ver com eles colocarem mais investimento nisso daí, eles conseguem ampliar melhor, igual com os crossovers. Sendo que assim, né, as possibilidades aumentam muito. Começam a fazer o clássico, né, do episódio de 2 partes da DC. Sempre tem isso, velho. Todos os desenhos da DC tem isso. Episódio parte 1, parte 2, né, que no caso é quando tem uma história maior zona assim que precisa de 2 partes. Que no caso, na segunda temporada teve parte 1 e parte 2 quando ele se juntou com a Liga da Justiça. E basicamente a segunda temporada foi como uma consolidação do sucesso do Super Choque, que ele tava bem conhecido. Você não pode falar que ele não tava bem conhecido. Ele tava ganhando popularidade assim, o que não impediu de uma tragédia acontecer com o desenho mais pra frente, mas basicamente era o quê? Na primeira temporada ele começou bem, na segunda temporada foi consolidando e daí pra frente só começou a estourar mesmo. Aí começou a baixar quando foi lá perto do cancelamento da série. Essa segunda temporada, só pra finalizar assim, foi
foi provavelmente a mais lembrada e a mais memorável, porque foi ela junto com a primeira que passava nas TVs abertas por aí fora, que foi do jeito que muitos aqui no Brasil conheceram o Super Choque, a famosa nostalgia dos canais que passavam desenhos, né? TV Globinho lançou muito disso aqui no Brasil. Eu não sei onde passava o Super Choque, mas deve ser um local assim abençoado demais, viu? Época boa, viu? Meu Deus. Época boa. Infelizmente, esse desenho foi cancelado em 2004, sendo que seu último episódio lançou em 22 de maio de 2004. Um episódio que contava sobre a Sombra, o vilão do desenho. Como vários outros desenhos dessa época, ele provavelmente foi cancelado pela falta de venda de bonecos, igual Teen Titans clássico e outros aí. Eu acho que esse Super Choque, tipo assim, tá no mesmo balaio da falta de venda de brinquedo, até porque, pelo que eu sei, essa era meio que o começo da época dark, tá ligado? Dos desenhos. Que todo mundo queria ser mais profundo, mais radical, sei lá. E Super Choque não foi diferente. Mesmo sendo o ápice de um desenho, um herói que se tornou o favorito de muitas pessoas, um personagem muito bom e um desenho que trouxe muitos momentos bons e memórias nostálgicas, a vida é cruel e não perdoou o Super Choque, sendo que ele infelizmente caiu nas mãos dos engravatados. Super Choque é mais um daqueles desenhos que mesmo se eu pudesse sim fazer ele voltar, eu não faria, porque hoje em dia eu tenho certeza que eles fariam o negócio de ficar ruim de alguma maneira. Ele foi bom pra época, ele combina com a época dele, ele é a cara dos anos 2000, Super Choque é a cara dos anos 2000. Você sentindo falta ou não, você tem que admitir que as coisas mudam. Eu sei que mudou pra pior, mas infelizmente, né, certas coisas são assim. Hoje em dia, o dinheiro é muito acima de amor. O amor em que eles produziam esses desenhos. O cancelamento perseguiu assim muitos desenhos da nossa infância. Não da minha, né? Eu não sou velho, né? Só avisando, né? Tá ligado? Eu não fui prejudicado nada, não. Nada da minha infância foi cancelado porque tudo era ruim. Eu cresci assistindo o quê? A Desgraça do Jovem Titãs em Ação. A única coisa boa que eu cresci assistindo, que na minha época foi 2010 pra frente. Então é o quê? Hora de Aventura, apenas um show. Então, eu só posso chorar pelo leite derramado mesmo, que eu não tenho nem nostalgia com Super Choque. Eu assisti pra ver o vídeo. Eu assisti aqui pra fazer o vídeo até a segunda temporada. Vou assistir o resto depois, e é isso, tamo junto. Mas eu sei que é muito bom. E com certeza Super Choque vai deixar saudade, esse desenho poderia ser muito mais aproveitado, e eu sei disso, tenho certeza, eu sei disso, na moral. Mas como um velho sábio me disse, né? Um velho sábio não ouve, não medite a se lascar, velho sábio. Não fique triste porque acabou, fique feliz porque você viveu isso. Eu me fudi nessa situação toda porque eu não vivi e fiquei triste, porque eu não posso mais ver. Que merda, hein, cara? Eu não tenho nem a nostalgia, nem a parte de querer continuar vendo. Deixa o like, se inscreve e assiste o último vídeo aí. Tamo junto e é isso.